Vamos conversar hoje aqui no seu perfil literário, hoje com o Bruno Chiarione, que juntamente com o Márcio Krohn, eles são autores de Onde o Esporte se Inventa, Histórias e Bastidores dos 40 anos de Placar, que foi lançado pela Primavera Editorial. Bruno, obrigado por ter vindo ao estúdio aqui da reitoria, aqui da Unesp, é um prazer te receber, falar um pouquinho do teu trabalho. Eu queria saber, então, inicialmente um pouquinho para o nosso ouvinte, conhecer, assim, como é que surgiu a ideia do projeto? Vamos começar por aí. Ele surgiu como? Porque é um tema absolutamente fascinante. É verdade. Obrigado a você, Oscar, pelo convite, a todos aqui ouvintes da Rádio Unesp. O livro surgiu na época da faculdade para fazer um livro-reportagem de conclusão de curso. E pensando, Márcio e eu chegamos à ideia da Placar, aí chegamos até a ideia de fazer um livro sobre o Jornal da Tarde, porque é um jornal que ficou conhecido na história da imprensa paulista, de um jornal diferenciado, com textos mais rebuscados na década de 60, com histórias de fôlego, assim como a revista Realidade foi e tal. Chegamos a pensar no projeto, mas aí encontramos dificuldades na agência Estado, no Grupo Estado mesmo, para conseguir os arquivos, porque lá é muito... Eles vivem disso também, né? Então esse é um braço do jornal que comercializa matérias e tal. Então ia ficar um projeto muito caro. Aí o Márcio e eu tivemos a ideia, e uma revista, e a revista Placar, né? Porque eu lia quando era criança, o Márcio também, e o Márcio sempre foi uma pessoa muito mais apaixonada por esporte do que eu sou. Na verdade, assim, eu já trabalhei com esporte, gosto de assistir uma partida de futebol, mas não tenho aquela coisa de ficar o tempo inteiro sabendo quem tá onde, não sei o que e tal. Ele é mais ligado nisso, o Márcio dia a dia. Jogou já bola profissionalmente, foi goleiro já e tal. Então começamos a pesquisar, tal, conseguimos levantar bastante coisa, até algumas pessoas que a gente tinha contato já, o Juca Kfouri, o Carlos Maranhão, a gente conhecia, tinha uma certa correspondência, e aí rolou. E aí nós fomos tocando o projeto, o pessoal da Abril, principalmente o Serginho Xavier, que é o editor-chefe da Placar, começou a ficar muito entusiasmado com o projeto e deu total apoio, e a gente continuou. A gente fez um livro-reportagem para concluir o curso da faculdade, um livro mais modesto, com um formato mais mesmo acadêmico, né? Uma coisa, tinha algumas entrevistas, mas mais um formato acadêmico, como um trabalho como se fosse um artigo científico, exatamente. Um TCC, né? E aí continuamos, depois 3, 4 anos após a conclusão do curso, continuamos com o projeto, e aí entrevistando muito mais pessoas, fazendo viagens e para chegar até esse formato final do livro. O que eu achei interessante, né? Eu estava comentando até antes de gravar com você a entrevista, porque você tem a história, né, quer dizer, da revista, o surgimento, e tem as matérias no meio, e tem os bastidores, como vocês falam até no subtítulo. Quer dizer, essa decisão, né, esse tempero, quer dizer, foi uma coisa, desde o começo já era meio essa... na verdade, ou foi se alterando durante o processo? Não, na verdade, o projeto ele começa de um jeito e acaba de outro, né? Quando nós começamos a fazer o livro, a gente pensava em fazer um livro de grandes histórias, de grandes reportagens e tal, porque a primeira redação de Placar, ela vem com o formato de uma equipe que saiu de uma revista de grande reportagem, que foi a revista Realidade. E aí você começa a ler as matérias, você começa a se apaixonar e tal. E aí quando você chega, vamos pular bastante tempo, aí quando você chega mais ou menos nos anos 90, no ano 2000... você começa a perceber que a revista tem outro formato já. Ela não é mais aquela coisa, matérias mais a fundo, com um texto diferenciado, uma narrativa mais gostosa de se ler. E o livro, na verdade, no final, de um livro de grandes reportagens, de grandes histórias, a gente também tem isso. Mas é um livro que marca como que uma marca, Placar, ela começa nos anos 70 e chega ao ano 2010, nos seus 40 anos... diferente. Então ela começa como uma revista realmente de grandes reportagens. As alterações são grandes, né? Bastante. Ela nasce como uma revista de grande reportagem e ela acaba nos anos 2000 como uma marca Placar. Então a revista hoje ela existe muito mais para manter uma série de subprodutos do que propriamente dito do que ser uma revista de verdade. Então assim, ela é uma revista, mas que é uma revista que se mantém para manter outros produtos. Então manter o camarote no estádio de futebol, CD-ROM, DVD, livros, almanaques, etc. E o portal Placar, a agência Placar que vende, jornal Placar. Então você tem uma marca Placar, que é uma marca forte para futebol,
e que alimenta outros produtos, né? E o livro também ganha um pouco isso, né? A gente dividiu o livro em 2 tempos. O primeiro tempo do começo, na verdade, da década de 70, 90, quando a revista era semanal, que a gente chamou de primeiro tempo. E aí tem um intervalo, que são uma coletânea de 20, mais ou menos 25 fotos, e o segundo tempo, que já é a segunda parte da Placar, de 90 a 2010, que é quando a revista vira mensal e se torna realmente uma marca mais para abarcar outros produtos. Agora tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é o que vocês escolheram, não sei se foi a editora ou vocês como autores, a imagem que está na capa, né? Que é essa coisa da bola de prata, bola de prata, que é uma marca registrada. Eu me lembro, inclusive, né, quando adolescente e tal, que eu acompanhava as notas, né, que eram semanalmente dadas para os jogadores. Quer dizer, essa escolha tem um pouco uma geração, um pouco a minha geração, talvez, que acompanhava isso, porque identificava a bola de prata, a bola de ouro com a Placar. Essa capa foi, para chegar até esse produto final, foi bastante, assim, foi uma discussão intensa. A gente ficava, assim como o título, né? A gente ficava pensando, não, tem que ter Placar, mas não pode ser um livro da Placar. Tem que ser um livro, tem que ter a Placar, que o livro é a história da revista, mas tem que ser o subtítulo, não pode ser logo de cara, porque a gente tem que ter um outro charme também. O livro não é só a Placar, é a história de jornalismo esportivo, é a história de outras coisas. E a capa a gente pensou de várias formas, vários formatos. Essa aqui realmente é uma foto que foi tirada mesmo, uma foto super bem produzida. Quem fez a capa foi um amigo nosso falecido já, infelizmente, é o Douglas Kawaso, um amigo nosso principalmente amigo do Márcio de infância, que acompanhou o projeto inteiro desde o começo, e foi uma foto belíssima. Na verdade, a gente pensou como representar a Placar com uma capa simples, mais arrojada, e que consiga contar a história da revista. E acho que a bola de prata na verdade é tudo, né? É o que o jogador no começo da revista e hoje ainda mais almejava ganhar, né? É o prêmio máximo do futebol brasileiro, é o prêmio que mais ficava marcado e que fazia as pessoas a lerem a revista, a acompanhar, a vibrar, tal. Então, e ao fundo a gente tem algumas edições da revista com vários formatos do logotipo, que também foram se alterando ao longo dos anos. E a seleção das reportagens que estão aqui, como é que foi um pouquinho esse andamento? Foi muita discussão entre vocês? Na verdade, teve alguns critérios assim macro que nortearam? Então, as reportagens... Porque é um material porque assim, vasto. como é que começa? A gente traçou... Vamos falar com 5, 6 pessoas, né, as principais, que a gente lembrava já de cara, e que aí vão começar a destrinchar pra gente e tal. E uma coisa muito bacana é que o Serginho disponibilizou todo o arquivo da Placar pra gente, que lá na Abril, na própria redação da revista, eles têm todas as revistas como se fosse um arquivo pessoal da revista Placar. Então a gente ia de sábado, domingo lá, ficava o dia inteiro lá fuçando, lendo matéria e tal. Então, primeiramente, a gente selecionou aquelas matérias que mais marcaram alguns personagens que a gente entrevistou, né? E aí a gente começa a fuçar o arquivo, mexer, falar, não, isso aqui é muito bom, não, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é sensacional. E aí foi se montando. Na verdade, a gente deixou alguns entrevistados de fora, né, e algumas matérias também de fora, porque o livro é uma seleção, né? Você começa a fazer, e se você não coloca um norte e começa a traçar um caminho, você vai para um caminho sem fim, o livro vai ficar com 1.500 páginas, isso não vai acabar nunca, né? Então, esse resultado final aqui, na verdade, é um pouco de tudo. É um pouco de matérias que a gente pesquisou no arquivo, as matérias que mais marcaram também a história da revista através dos personagens que a fizeram, né? Então, é um pouco de tudo, assim. Agora, particularmente, tem alguma reportagem que te fala mais? Pela forma ou pelo assunto? A reportagem, acho que a máfia da loteria esportiva, acho que é a mais emblemática até para a história da revista, como uma revista esportiva, até o Juca e as pessoas que participaram. Você fala assim, uma revista, assim como um programa de TV, de investigação, você tem que ter um assunto forte para se estabelecer durante um tempo e para mostrar que você é um veículo de fôlego, né? Então,
a revista da máfia, a reportagem da máfia da loteria esportiva foi muito importante para poder dar a cara da Placar. Então assim, a Placar é uma revista de futebol transparente, que combate, que investiga, que denuncia, e apesar de também ter prejudicado um pouco, né? Prejudicado no sentido de que você ganha inimigos, e se a gente sabe como é que é o mundo do futebol, você pode ter problemas lá na frente. Mas a matéria que mais, assim, uma das matérias que mais eu me lembro, desde que quando eu era leitor, era a matéria do Edmundo, naquela capa segurando o ursinho, não sei se você lembra. Lembro. Ela está reproduzida. Ela está aqui reproduzida no livro, foi a primeira capa do projeto Sexo, Futebol e Rock and Roll. E na época o Edmundo era o animal, o grosseirão, o cabeça quente, o cara esquentado e tal. E aí fazendo a matéria, o perfil dele, o Serginho no estúdio fotográfico, estavam tirando várias fotos e tal. Aí ele falou, pô, a gente podia fazer uma coisa diferente, né, Edmundo, tal. O que você acha de segurar esse ursinho aqui? Né? Ah, tá bom. Aí ele pega, segura o ursinho, tira a foto, e aí a foto fica emblemática até hoje. A Abril tem um livro, se não me engano, chama, acho que é História Ilustrada de Revista, que é um livro que eles fazem com várias capas de revistas da história da Abril. E essa é uma das capas que está lá. É uma capa marco, que ficou bastante emblemática na época. Agora tem uma outra questão que aparece aqui, que é a relação da Placar com outros esportes também. Que ela começa, né, com futebol, até porque era o país só do futebol, né? Na verdade, depois entra vôlei. Quer dizer, vocês falam disso um pouco, eu queria te ouvir. Como é que você... Porque o Brasil mudou também, né? O esporte no Brasil também mudou, né, nesse tempo. Na verdade foram tentativas de se conseguir estabelecer a marca. Porque o que acontece? A revista, ela tem particularmente a sua história traçada a partir do desempenho do Brasil nos eventos esportivos também. Então assim, quando você volta, por exemplo, da Copa de 82, quando o Brasil tinha uma seleção que era considerada a seleção dourada, a seleção que ia lá para vencer e tal, e todo aquele ufanismo. Quando você volta de um evento desse, a revista sofre um pouco... Ela tem que sambar um pouco diferenciado para poder conseguir se reerguer. Não se reerguer no sentido de que o público acaba ficando descrente, existe até aquela coisa da magia que se perde, né? Quando você ganha uma Copa, você fica naquela euforia, então tudo é legal e tal. E para uma revista esportiva, uma derrota dessa decepção reflete, você tem que, na verdade, fazer um novo planejamento de como a revista vai atuar dali em diante. Então, essas tentativas de se atingir outros esportes foram tentativas de se conseguir atingir outros públicos, mas que sempre se mostraram frustradas, né? A Placar de Todos os Esportes começou com uma tiragem altíssima, com uma capa com o Montanaro do vôlei, e acabou com uma tiragem modesta. Durou poucos meses a revista, não lembro de cabeça agora, de fato quantos, acho que foram 8 meses, não me engano. E voltando para um projeto novamente Placar. Teve a Placar Mais, por exemplo, que foi um projeto mais voltado com fotos. Só fotos e pouco texto, também não deu certo. Era meio texto legenda, né? Texto legenda, para tentar chegar um pouco a Sports Illustrated, né, que é conhecida internacionalmente. Mas também não deu certo. Tanto é que a revista, a gente até pôs aqui na parte do intervalo, você tem um projeto de como o logo foi se alterando ao longo dos anos, né? Então, porque eles foram mudando a revista, então tinha que mudar o logo também. Então, quando você voltava para a Placar normal, tinha um logo novo, né? Que é uma coisa de mercado mesmo. Uma coisa de mercado, né? E aí o texto especificamente, Bruno? Como o texto da Placar foi se alterando, até em função, porque o jornalismo também mudou, obviamente, nesses 40 anos, a jornalismo de revista... Mas, o texto é muito nítido, assim, para quem... Que é gritante, né? Quando você lê um texto, por exemplo, da década de 70, década de 80, e você pega um texto mais do ano 2005, tal, 2000, 98, é muito diferente. Na verdade, se a gente for fazer uma comparação nua e crua dos textos, assim, a gente até pode estar sendo um pouco advogado do diabo, né? Porque naquela época dos anos 70, anos 80, a gente não tinha internet, o acesso à leitura de jornal era muito mais raro, as revistas também não existiam tanto, o acesso à informação, a televisão não tinha
as transmissões que tem hoje, os canais a cabo. Então, na verdade, as pessoas que liam sobre futebol na grande imprensa, elas se abasteciam daquilo lá, né? É o que tinha. Mas você lendo, você encontra pérolas fantásticas. Eu tenho, por exemplo, vou ler um trechinho, foi um texto final do Juca, de julho de 82, quando o Brasil perdeu. Ele encerra o texto falando: agora, torcedor tão querido, só nos resta chorar e jogar. Seja generoso com este punhado de heróis. Quer dizer, tem uma carga emotiva, uma carga dramática, tom, né? Uma narrativa, o tom do texto é uma coisa que a gente não encontra mais hoje em dia, né? Claro que a gente vai pensar também, por que não encontra, né? A gente poderia fazer também, por que não? Mas a gente percebe que hoje tem todo um processo, essa coisa com os avanços tecnológicos, a internet. Então, o jornal, a revista, ele acaba ficando uma coisa mais fria, o que não deveria, na verdade, né? Porque se a internet é uma coisa tão instantânea, para você abarcar outros públicos, tem que ser diferenciado, não fazer o mais o mesmo, né? Agora, das pessoas que vocês entrevistaram, quer dizer, quais que de alguma maneira te marcaram mais pelo depoimento? Às vezes não só em relação a placar, porque no fundo aqui vocês traçam uma trajetória do jornalismo esportivo. Eu vejo o teu livro de vocês dessa forma, quer dizer, ele sai um pouco até da placar em alguns momentos, né, que eu acho até mais interessante nesse aspecto, né? Então teve alguém que vocês entrevistaram que tem essa visão muito mais clara, ou que particularmente te marcou? Na verdade, assim, uma pessoa que me marca muito, e até eu falo para ela, assim, é o Carlos Maranhão. O Carlos Maranhão, ele é diretor regional da Veja, que é Veja São Paulo, Rio, Paraná, Curitiba e uma no Nordeste que não lembro agora. E o Carlos Maranhão é uma figura exemplar, assim, única, porque ele é um cara muito curioso de você tentar adivinhar quem ele é, assim, né? Então, quando ele começa a contar da época da placar, ele começa a se emocionar. Você vê que tinha... Na verdade, essa emoção a gente encontra em todos os personagens, praticamente da década de 70 e 80. Eu falo personagens porque eles são do livro, tal, jornalistas, mas aquela época você sente que a relação do jornalista com a revista era uma coisa muito mais de sangue mesmo, aquela coisa de vibrar. Também a época era outra, né? Mas o Carlos Maranhão, para mim, é uma figura instigante. Ele fez uma biografia do Marcos Rey, o escritor de São Paulo, belíssima, chama Maldição em Glória. É uma biografia fantástica. Aquilo ali o livro é uma forma de como se escrever bem, um texto coeso, uma narrativa gostosa de se ler, uma história de vida incrível que eu não conhecia. Fui leitor do Marcos Rey quando era criança e nunca soube, por exemplo, que ele sofreu de lepra. Uma figura interessantíssima. Interessantíssima. Né? E um texto maravilhoso. E agora vocês estão com algum projeto, quer dizer, você primeiro tem material sobre a placar ainda que vocês querem trabalhar de alguma maneira? Essa seria uma pergunta. E outra, você está com algum projeto individual ou com o Márcio nessa linha? Não, a gente, assim, sobre a placar tem muita coisa que ficou de fora e a gente até pensa quando for fazer uma edição dos 50 anos, fazer um livro muito maior, tá, um outro formato. Mas não sei, eu acho que esse livro ele fecha um ciclo muito bacana. Eu acho que da forma como ele foi construído e que foi formatado e editado tá excelente, assim, no sentido de editorialmente falando. E projetos, a gente tem vários projetos, né? Tem vários projetos em andamento, mas... O que você pode compartilhar com a gente? Algum deles dá para compartilhar, pelo menos na verdade, assim, a gente tem 2 personagens aí fortes do jornalismo esportivo que a gente quer fazer uma biografia. Né? Não posso falar quem ainda, mas não está nada acertado. A gente está tentando conseguir algumas formas de conseguir... dar início a esse projeto, assim, não depende só da gente, depende também do próprio entrevistado, que tem a Gina Corrida. Mas tal. Seria biografia, não mais um veículo. A gente também tem um outro veículo em mente, mas também estamos em negociação ainda, não está com a carta, com a aval final.
mas logo a gente vai conseguir alguma coisinha aí, vai dar pra... E em relação à receptividade, Bruno, do livro, né? No momento que vocês fazem esse panorama da Placar, dos 40 anos, o que as pessoas acabaram te dando de feedback do trabalho? Olha, a gente ficou impressionado com a noite de autógrafo, né? Nós fizemos noite de autógrafo no Museu do Futebol, aqui no Pacaembu, em São Paulo, e... se não me engano, no dia de lançamento nós vendemos 200 e poucos exemplares, assim, foi uma coisa absurda e lotado de gente, pessoas que ouviram o Juca na rádio falando do livro, pessoas que leram notinha no jornal, então assim, não foram só os coleguinhas, né? Foi muita gente para poder aqui também, que era leitor de Placar, acompanhar o lançamento do livro. Porque você vê, essa marca Placar, ela continua com uma força muito grande, né? Uma força muito forte. E é engraçado porque você fuçando na internet, você já começa... Eu acho que foi o Márcio que me passou outro dia, um estudante de jornalismo tá usando o livro como fonte já, então já coloca na referências bibliográficas, né? Então põe lá Chiarione, Bruno e Croin, Márcio, né? Então você fala, pô, tô sendo referência bibliográfica, né? Bacana isso, né? Mas tá sendo ótimo, a gente tá muito orgulhoso do projeto final do livro e a receptividade do público tá muito bacana, as pessoas estão lendo, respondem. A gente tem um site deixa o endereço pra gente, por favor. Chama placarprimavera.wordpress.com, placarprimavera.wordpress.com. E lá a gente conta um pouco dos bastidores de algumas reportagens, de algumas entrevistas. E aí tem bastante coisa lá bacana, dá pra se divertir um bocadão lá. E por esse endereço dá também para entrar em contato com vocês? Quem quiser trocar umas ideias depois desse bate-papo? Pode. Ou você quer deixar um e-mail seu? Vou deixar um e-mail meu, aí eu repasso pro Márcio, como ele não pôde comparecer aqui hoje. Meu e-mail é brunoteixeira, tudo junto, @ig.com.br. brunoteixeira@ig.com.br. Ok, então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no Perfil Literário com o Bruno Chiarione, que juntamente com o Márcio Croin lançaram, né, Onde o Esporte se Reinventa, Histórias e Bastidores dos 40 anos de Placar. Obrigado por ter vindo, um ótimo ano novo para você, para o Márcio também. E tomara que ainda neste ano, né, tenha um novo projeto, pelo menos acertado desses que você, né, pincelou, né? Tomara que algum deles se acerte, aí vai ser um prazer receber você aqui novamente. A gente volta aqui. Obrigado a vocês e um forte abraço.